Olá, hoje é notícia na noite informativa. Cerca de 5.000 moçambicanos estão refugiados no Malawi, segundo o levantamento do governo moçambicano. Além da tensão político-militar, a equipa do governo enviada àquele país vizinho diz que outra razão para o refúgio é a seca. 5.000. Este é o número de moçambicanos acolhidos no campo de refugiados de Capize, no vizinho Malawi. O número resulta de um levantamento feito por uma equipe destacada pelo governo e chefiada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloy. Os números e a condição de vida dos refugiados moçambicanos foram um dos temas de agenda do Conselho de Ministros desta terça-feira. O trabalho realizado, nomeadamente das visitas efetuadas aos centros de acomodação, bem como da interação com os moçambicanos, com as autoridades malauianas, apurou-se que estão perto de 5.000 concidadãos, refugiados na República do Malau. Constatou-se ainda que, em termos de condições, têm, condições mínimas, mas, naturalmente, o governo assume aqui o papel de continuar a prestar, assistência. Por exemplo, no que diz respeito à saúde, constatou-se que cerca de 30, à data, da visita, 30 concidadãos nossos estavam acometidos por malária, mas foram imediatamente encaminhados, para os centros de atendimento. O governo diz que a fuga dos 5.000 moçambicanos deve-se à seca e à tensão provocada por homens armados da Renamo. Apurou-se como causas fundamentais dessas migrações, que elas resultam, de elementos quer de ordem natural, há focos de secas, sobretudo na província de Tete, em alguns pontos, da província de Tete, mas também a situação social perpetrado, tanto quanto se sabe, por homens armados, supostamente da Renamo, não é? Que têm, desencadeado ações de desacatos, criam pânico, no seio das comunidades. Quanto à situação no centro de refugiados, o Conselho de Ministros diz haver condições mínimas para a sobrevivência e apela para que os refugiados regressem às suas casas, assegurando que tudo será feito para garantir a estabilidade. O governo lançou hoje um apelo à solidariedade para apoio das vítimas da seca e cheias que afetam parte do país. O executivo diz que a assistência aos afetados ainda está controlada, contudo, há necessidade de mobilizar recursos para assegurar a continuidade da assistência para os próximos meses. O apelo do governo veio pela voz da vice-ministra da Cultura e Turismo, Ana Komani. Com milhares de pessoas afetadas pelos fatores combinados da chuva e seca, divididos pelo norte e sul do país, o governo diz ter chegado a hora dos moçambicanos e países amigos darem um pouco de si para ajudar o país. Aqui o Conselho de Ministros faz um apelo, a todas as forças vivas da sociedade, instituições de cariz humanitária, religiosas e outras vocacionadas, bem como as pessoas individuais ou coletivamente organizadas, para que prestem, a sua solidariedade à medida das suas capacidades, de modo, a abraçar esta causa como de todos nós. Os membros do Conselho de Ministros deram hoje o exemplo com a promessa de descontos de um dia de salário para apoio às vítimas da emergência, esperando que outros setores sigam o exemplo. A situação não exige, uma grande mobilização, a nível internacional, igual àquela que já se observou em situações anteriores, o que significa que, através, dessa solidariedade interna, através, da solidariedade com recurso, a parceiros bilaterais, é possível, encontrar resposta para as pessoas afetadas. Dados oficiais indicam que mais de 26.000 pessoas já foram afetadas pela atual situação de emergência, que tem na seca o seu pior efeito. O governo diz que já foi gasto 221 milhões de meticais para assistência às vítimas, o que corresponde a cerca de metade
do valor previsto para o plano de contingência. A seca já desespera os agricultores do distrito de Boane, na província de Maputo. A situação é crítica, que há quem cultivou 12 hectares e simplesmente não colheu nada. Esta era em tempos a riqueza de Rosa Santiago, agricultora há mais de 40 anos e já foi considerada uma das melhores da província de Maputo. Convidou-nos a conhecer a sua machamba, que em tempos lhe deu muitas alegrias. Conta que investiu mais de 180 mil meticais para a produção de repolho e esperava ter um rendimento de 500 mil meticais. Ela só não calculou que a seca destruiria todas as suas expectativas. Esse repolho chega a atingir 5 a 6 quilos normais, mas por causa da falta de água e o calor a 45 graus que atinge a incidir na terra, a terra está quente, a água a gente capta ali na lagoa também está quente, então não sei qual é o fenómeno este ano, é um prejuízo muito grande. Rosa Santiago diz que fez um empréstimo para segurar a produção e que agora não sabe o que dizer ao banco. A agricultura é uma coisa, quando a gente perde, nem com um ano a gente recupera. Talvez daqui a 2 ou 3 anos a gente vai recuperar este dinheiro. Este ano e para o ano não vale a pena. E com o empréstimo que a gente faz para fazer a agricultura realmente é uma atividade de risco. Tal como Rosa, Eugênio Machaiei é um agricultor infeliz. A situação da agricultura está muito péssima, porque a temperatura como está já não favorece para a gente produzir. É como ver a agricultura como estão. O que está acontecendo é que é seca, porque a nossa água, que é o rio movendo, não é? Quando não chove, aquela água torna salubre e não ajuda nada. Mesmo regando aqui no chão, aqui, vê-se aquele sal ali. A agricultura não aguenta. Devido à gravidade do fenômeno, o município de Boane reuniu chefes de localidades, agricultores e outros interessados para ferir o impacto do fenômeno. Os participantes falam de mais de 200 cabeças de gado que morreram nos últimos dias. Lá na povoação José Stongogara, os pequenos criadores já sofreram o desaparecimento de em volta de 50 gado bovino por causa desta seca. Não temos como fazer, porque a seca está em 2 partes, água, capim. E Boane está também a sofrer grandes efeitos desta seca, portanto convocamos todos os líderes religiosos, líderes comunitários, líderes tradicionais e alguns produtores que estão diretamente ligados à produção agrícola e pecuária para que nos viessem relatar exatamente o que está-se a passar. Apesar da estiagem, os agricultores ouvidos pela STV têm fé em dias melhores. A empresa Águas da região de Maputo fez hoje os primeiros testes ao equipamento novo montado na estação de tratamento de água no Mbeluze. A STV acompanhou de perto os trabalhos e ficou a saber que a partir de amanhã o abastecimento de água voltará à normalidade nas cidades e província de Maputo. Esta é a estação de tratamento de água de Mbeluze, localizada em Boane, a 30 km da cidade de Maputo. A partir daqui, a água é tratada para abastecer a cidade, periferia e província de Maputo. Devido a trabalhos de manutenção, esta fonte reduziu a sua capacidade de fornecimento de água em 30%, deixando sem água boa parte das zonas da cidade e província de Maputo. A STV foi ao local assistir aos trabalhos de reparação, que consistem na substituição do equipamento obsoleto. O diretor de produção e distribuição da água da região mostra as atividades em curso. E voltamos a ter as proteções, porque nós temos que ter proteções para cada uma das bombas. A nossa equipa presenciou ainda os primeiros testes do equipamento montado. O ritmo do trabalho é acelerado para garantir que até quinta-feira a água volte a jorrar normalmente nas torneiras de Maputo. Estamos a fazer reabilitação na estação número 1 e número 2 porque elas são muito velhas. A estação número 2 é de 1989 e a número 1 ela vem funcionando desde 1900. Foi tendo várias reabilitações e que chega um tempo em que já não é mais possível. Há equipamentos que estão descontinuados, bombas que as fábricas que produziam já não existem. Então nós vamos ao mercado e não conseguimos ter acessórios. Então quando atinge esse ponto, é preciso meter coisas novas. A Águas da região de Maputo deixa entretanto um aviso nos próximos dias.
porque voltaremos a parar para fazer a reabilitação da estação de tratamento número 1. Bom, neste momento ainda não temos datas, pode ser que seja o próximo mês, voltaremos a parar. Aí é uma paragem igual a esta que nós tivemos, cerca de 30% da nossa capacidade de produção que vai estar reduzida. As reabilitações, elas estão a acontecer, enquanto não for crítico, não paramos, continuamos a produzir. Mas quando chega aqueles pontos em que já são críticos, é aí em que nós temos que parar para fazer essas reabilitações. Devido ao estado degradado de alguns equipamentos, a Águas da região de Maputo não conseguia atingir a capacidade instalada. O desempenho poderá mudar com os trabalhos em curso. A capacidade instalada desta estação de tratamento no total global são cerca de 10 mil metros cúbicos hora, que é perto mais ou menos de 240 mil metros cúbicos por dia. Nós já estávamos um pouco reduzidos, como eu disse, alguns equipamentos já não estavam a aceitar arrancar. Vamos voltar para esta capacidade nominal, a capacidade instalada, assim. O que significa, para todos os efeitos, que vamos melhorar um bocadinho mais aquilo que é a nossa prestação de serviços. Além destas obras, estão em reabilitação os centros distribuidores de Matola e Xamanculo. A empresa Águas da região de Maputo reconhece que não consegue responder à procura e anuncia a construção de uma nova estação de tratamento em Muamba para reforçar a capacidade. O crescimento da população e a criação de novos bairros são as razões apontadas pelas Águas da região de Maputo para não conseguir abastecer água 24 horas por dia. Trabalhando com a estação de tratamento número 1, era a única que havia nessa altura, até mais ou menos 1989. Porque a demanda aumentou nessa altura, houve necessidade de construir uma outra estação, que foi a estação de tratamento número 2, com o objetivo de dar água 24 horas. Mas o que acontece é que também a procura foi aumentando, a cidade foi crescendo, a população cresceu, começou a ser pouca essa água, até que se construiu em 2011 uma nova estação, que é a estação de tratamento número 3. A cidade não para de crescer, novos bairros em expansão, a população também continua a crescer. Como forma de aumentar a capacidade, o responsável da Águas da região de Maputo garantiu que será construída uma nova estação de tratamento em Muamba. Há o projeto agora de uma nova estação de tratamento na Muamba, que já está em carteira e acredito que as obras vão começar brevemente. Isso tudo é atender para aumentar primeiro a cobertura em termos de abastecimento de água e depois melhorar os serviços e, quem sabe, ir até 24 horas. A empresa queixa-se da vandalização do equipamento, o que enfraquece os esforços para garantir qualidade nos serviços. A própria população, quando não recebe água, vão vandalizar a tubagem. É uma situação pontual, nós estamos a fazer reabilitações. Quando é vandalizado o tubo, quando chega a água, ela perde-se naquele ponto. Aquele ponto não é só de perdas, mas também um foco para infectar a água, que depois poderá prejudicar a saúde dos próprios consumidores, das próprias pessoas que foram lá vandalizar. De acordo com a empresa, são gastos por mês 3,5 milhões de meticais só para a utilização da água do rio Umbeluzi. A fatura de energia é a despesa mais pesada, rondando os 8 milhões por mês. Seguimos de Maputo para a província da Zambésia, onde 6 bairros da cidade de Quilimane estão desde a noite de terça-feira sem energia devido ao rompimento do cabo subterrâneo localizado no bairro Brandão. Trata-se do alimentador principal do posto de seccionamento número 6, responsável pela distribuição da corrente pelos bairros. No terreno, a Eletricidade de Moçambique já começou com os trabalhos visando a reposição da energia elétrica aos bairros que neste momento estão sem aquele recurso. Desde a noite de ontem, disparou-nos uma das nossas saídas e tentamos energizar, não conseguimos, então tivemos que andar a ver ponto por ponto para identificarmos o ponto da avaria. Neste momento já identificamos o ponto da avaria, que é, como podem ver, temos ali uma caixa que explodiu uma das caixas e estamos a fazer a reposição.
É verdade que temos alguns bairros que estão fora. O cabo distribuidor de energia passa ao longo de uma pequena vala de drenagem ao longo da Avenida da Liberdade, no bairro Brandão, arredores de Climan. Bom, como pode ver, neste sítio tem uma conduta de águas negras, né? Então penso que isso criou este problema que tivemos aqui. E assim que for feita a reposição, como é que pensa-se fazer, tendo em conta que tem aí águas negras? Estamos a estudar qual vai ser a melhor forma, né? Mas vamos ver se conseguimos arranjar uma forma para minimizarmos estes problemas. Fernanda Quipiso diz que nos últimos dias a qualidade da energia melhorou bastante e que poucas vezes registram-se restrições. Ali Malá é o novo diretor-geral das alfândegas de Moçambique, em substituição de Guilherme Mambo. O novo cérebro da instituição compromete-se a acabar com os esquemas ilegais na importação de viaturas e controlar o contrabando de mercadorias. É um homem com 37 anos de casa e passou por todos os corredores. Ali Malá sai de diretor-geral adjunto para diretor-geral das alfândegas de Moçambique, uma das principais instituições de captação de receitas para o país. Malá apresentou-se esta terça-feira, um dia depois de ter sido empossado pelo Ministro da Economia e Finanças. Quanto à importação ilegal de viaturas, nós estamos agora num processo que penso que vai diminuir. Todos aqueles que têm viaturas têm oportunidade de fazer a regularização, mas não façam a regularização de viaturas só de pequeno porte. O que nós precisamos é que se regularizem viaturas de grandes cilindradas, porque são essas viaturas que vão contribuir para que nós possamos aumentar a nossa receita, que é o grande objetivo da nossa instituição. O novo diretor-geral das alfândegas explica que a mudança de direção é uma rotina e visa melhorar o desempenho da organização. As mudanças são necessárias porque é preciso renovar alguns métodos de trabalho, é preciso melhorar, por forma que o país avance. Ali Malá é técnico aduaneiro formado pelo Instituto Comercial de Maputo. Além da formação, a sua vasta experiência é uma arma para atingir os objetivos da instituição. Os meus 37 anos de serviço penso que me vão ajudar a levar a bom porto este barco que me entregaram agora. Ao seu lado, como diretor-geral adjunto, Malá terá Paulino Dalla, antigo responsável das alfândegas a nível da Zona Sul. Ali Malá substituiu no cargo Guilherme Mambo, que dirigia as alfândegas desde outubro de 2013. O Comando-Geral da Polícia nega que as Forças de Defesa e Segurança tenham detido para interrogatório o membro da Assembleia Provincial de Sofala pela bancada da Renamo. O porta-voz da PRM diz que essa não é a atuação da polícia. Manuel Fortunato, membro da Renamo e presidente da Comissão na Assembleia Provincial de Sofala, disse numa notícia veiculada segunda-feira pela STV que foi levado à força à esquadra por elementos das Forças de Defesa e Segurança. Estive numa cela bem fechada e eu disse a ele que eu sou membro da Assembleia Provincial de Sofala e eu sou presidente da Comissão para Assuntos da Legalidade, Ordem e Segurança Pública e gozo imunidade. E qualquer busca, captura, deviam fazer um ofício remetido na Assembleia para eu poder responder caso se existir algum ato estranho. Mas pelo que eles não obedeceram a esse trâmite, portanto, vieram buscar. Então, quando chegaram lá na esquadra, me disseram que ele é chefe grande, não sei o quê, não sei quando. E vamos pôr ele na cela. Também para as pessoas não perceberem que o membro da Renamo está preso cá. A polícia nega que tenha capturado o membro da Assembleia Provincial e diz mesmo que não é assim como tem atuado. Nos moldes, como faz referência a ter acontecido, não faz característica da polícia. A polícia, o mandato que tem é de garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública, proteger tanto a lei e proteger o próprio cidadão. O porta-voz da polícia falava num briefing habitual sobre os acidentes de viação e a situação criminal do país. O que continua a assustar são os acidentes de viação que mataram 27 pessoas na semana passada. Tivemos aqui uma subida no número de óbitos
registramos, na sequência destes 33 acidentes, um total de 27 óbitos contra 18. Tivemos ainda 31 feridos graves contra 16, 34 feridos ligeiros contra 63, para além de termos registrados danos materiais, tanto avultados assim como ligeiros, na sequência desses acidentes. Ainda na última semana, a Polícia da República de Moçambique registrou 124 casos criminais, entre roubos, agressões e perturbação da ordem e tranquilidade públicas. A PRM diz que tem mantido encontros com as comunidades para, de forma conjunta, combaterem a criminalidade. O presidente da CTA, Rogério Manuel, diz que os agentes econômicos estão receosos em continuar a investir no país e acusa a Renamo de querer levar o país a um colapso econômico. Na última semana, a Renamo veio a público anunciar que montaria postos de controle em algumas estradas da zona centro do país, com destaque para a Estrada Nacional número 1, número 6 e número 7, nas províncias de Sofala e Manica. Na mesma semana, viaturas civis foram atacadas no distrito de Muxungue, em Sofala, facto que, segundo Rogério Manuel, deixa os agentes econômicos desesperados e mergulhados em incertezas. Esta questão político-militar deixa todo o setor privado muito desesperado. Temos conhecimento de colegas que estão endividados neste momento e que têm um pé atrás, não sabem, portanto, o futuro que lhes espera. A acontecer isto, não sabemos sinceramente onde é que nós vamos parar. Eu acredito que é momento, mais que momento, para que o Governo e a Renamo se sentem para falar e acabarem com isto, porque no fim e ao cabo, quem sofre somos nós. Rogério Manuel lança ainda duras críticas a Renamo e acusa-a de querer levar o país a um colapso econômico. É constrangedor ouvir um partido político dizer que vai fechar as estradas. Um partido político que se quer que seja do povo. Portanto, para nós, este partido político que quer travar a economia não passa, para mim, olhando para aquilo que está a acontecer, de guerra econômica. Alguém está a tentar pôr este país a não avançar economicamente. Estávamos num ritmo muito animador, mas neste momento estamos a retroceder por causa destas ameaças, por causa desses disparos de armas. Rogério Manuel fez estas declarações à margem da reunião de eleição do presidente do Conselho Empresarial de Inhambane, ocorrido na última segunda-feira. Indivíduos ainda desconhecidos, munidos de armas de fogo, balearam mortalmente na madrugada desta segunda-feira o secretário do bairro de Xiracicua e do Círculo do Partido Frelimo, no distrito de Nhamatanda, em Sofala. Mais um caso de baleamento mortal envolvendo homens armados foi registrado na madrugada desta segunda-feira no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, e resultou na morte do secretário do bairro de Xiracicua. Os homens armados também balearam a esposa da vítima na coxa esquerda e esta encontra-se internada no Hospital Central da Beira. O malogrado, que também era juízo comunitário, exercia as funções do secretário do Círculo do Partido Frelimo. Esta é a esposa da vítima, que em vida respondia por Manuel da Silva, e conta como tudo aconteceu. Cerca de 1h de madrugada de ontem, vários homens armados da Renamo invadiram nosso quintal. Chamaram-nos pelos próprios nomes e depois cercaram a nossa casa. Dispararam um tiro ao ar e depois arrombaram a porta. Já na sala, chamaram meu marido pelo seu próprio nome e exigiram a presença dele. Eu fui a primeira a sair e voltaram a disparar outro tiro. O meu marido saiu e exigiram dinheiro e comida e, como não tínhamos, dispararam o terceiro tiro em direção ao abdômen do meu marido, que veio a falecer minutos depois. Antes de sair, exigiram telefones que não temos e depois dispararam um tiro contra a minha coxa. Fui socorrida pelos meus filhos minutos depois deles abandonarem o local. O Hospital Central da Beira afirma que a vítima está fora de perigo, mas necessita ainda de algum cuidado médico. Ela sofreu na coxa, é uma ferida que tem um orifício de entrada e saída e realmente não afetou o osso. Nós chamamos disso uma ferida transfissiva. Sim. Bem, a paciente vai internar-se normalmente se não houver uma infecção concomitante. A evolução não é muito delicada, porque o projeto como tal, muitas das vezes,
é estéril de patógenos, de micro-organismos. A Polícia da República de Moçambique garantiu que irá se pronunciar sobre esta matéria nas primeiras horas desta quarta. A Polícia da República de Moçambique, em Inhambane, desmente que o seu quartel em Tsenane, no distrito de Funhalouro, tenha sido atacado por homens armados da Renamo e garante que, apesar da presença destes, não há registro de confrontos armados com as forças de defesa e segurança. Nos últimos dias, circulam informações de um ataque ao quartel das Forças de Defesa e Segurança, localizado em Tsenane, no distrito de Funhalouro, em Inhambane, que supostamente teria sido perpetrado por homens armados da Renamo. Ainda segundo as mesmas informações postas a circular, o ataque teria acontecido por volta das 3 horas do dia 7 de fevereiro corrente e dele resultou na ocupação do referido quartel e na morte de 23 elementos da Unidade de Intervenção Rápida. A polícia em Inhambane desmente tal informação e diz que, apesar da presença dos homens armados da Renamo naquela zona, ainda não há registro de confrontos armados. Não houve nenhum ataque. Simplesmente há uma patrulha que a Polícia da República de Moçambique tem feito naqueles locais, em todos os locais, em quase todos os distritos. Portanto, a Polícia da República de Moçambique tem feito algumas patrulhas, mas de que nunca houve, portanto, nenhum ataque às nossas forças. Mesmo as nossas forças nunca atacaram, portanto, a nenhuma força que lá existe. Isso é uma mentira, portanto, são informações falsas. A nossa fonte disse noutro desenvolvimento que a polícia está pronta para responder a qualquer alteração da ordem pública. A polícia está em prontidão, está preparada fisicamente e psicologicamente para qualquer eventualidade, para qualquer ato que venha, portanto, desembocar na alteração da ordem pública. Dizer que todas as esquadras, todos os comandos distritais, postos policiais, portanto, estão reforçados, exortar, portanto, a população para que denuncie qualquer movimento estranho que eventualmente possam haver. Refira-se que os homens armados da Renamo estão na região de Tsenane há cerca de um ano, o que obrigou a que o governador de Inhambane, Agostinho Trinta, e a comandante provincial da PRM, Dora Manjate, fossem até aquele posto administrativo para persuadi-los a largarem as armas e entregarem-se às autoridades. Noite informativa a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País, a verdade como notícia. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renamo à cidade portuária de Natal. Evis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país.
Uma vez mais, muito boa noite. De volta com o melhor de informação. O Ministério Público de Moçambique e da África do Sul estão reunidos desde esta terça-feira, portanto hoje, para debater estratégias de combate ao crime organizado que decorre na zona transfronteiriça. O assunto dos moçambicanos detidos naquele país, com cerca de 5 milhões de dólares, será um dos temas em debate. O diretor-geral do Ministério Público da África do Sul está desde esta terça-feira a efetuar uma visita de trabalho ao nosso país. O mesmo reuniu-se com a Procuradora-Geral da República, tendo discutido, dentre vários assuntos, os raptos, tráfico de pessoas, caça furtiva e branqueamento de capitais. Aliás, na ocasião também foi debatida a situação dos 2 moçambicanos encontrados em dezembro a entrar na África do Sul com a elevada quantia de dinheiro em notas estrangeiras, equivalente a mais de 390 milhões de meticais. E a visita, que acontece há 2 semanas para o arranque do julgamento, o Ministério Público sul-africano está em Moçambique com a agenda de inteirar-se das investigações em curso no país e reforçar cooperação na área de combate ao crime organizado transnacional. De tudo aquilo que seja objeto de, melhor, que consubstancie criminalidade transnacional organizada. Esse assunto, pelos contornos, não há dúvidas que também tem elementos com substância e criminalidade organizada transnacional. Este encontro não é para discutir detalhes do processo, mas é um assunto que obviamente preocupa as duas partes, à semelhança de outros que não foram publicados em órgãos de informação, que vão também entrar e vão ser discutidos. Portanto, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público sul-africano deverão ainda redefinir os acordos já assinados entre os 2 países sobre o combate à criminalidade. O memorando de entendimento já existe com a Procuradoria da África do Sul, data de 2006, já, portanto, tem a validade de 5 anos, já beneficiou de uma renovação. Neste momento está em vigor, portanto, a segunda, vamos lá, o segundo termo dos 5 anos. A criminalidade organizada transnacional só se combate, de facto, por esta forma, ou seja, é preciso que haja cooperação cada vez mais intensa entre as instituições que intervêm na administração da justiça, as polícias. Então, é isto que estamos a fazer. Portanto, nós esperamos que, a partir deste encontro, tenhamos, de facto, bons resultados. Ainda nos encontros, as partes vão analisar as propostas dos Ministérios Públicos dos 2 Estados para a assinatura de acordos de extradição e da assistência mútua legal. A PRM Nampula continua sem pistas que localizem o paradeiro de um agente da corporação dado como desaparecido num ataque a uma das suas unidades no distrito de Murupula. Tanto no passado dia 5, a PRM está à procura de estratégias que possam determinar o desdobramento dos homens da lei e ordem, uma vez que se trata de uma zona onde foi instalada uma base da Renamo. Em balanço da semana, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, revelou não existirem ainda pistas que conduzam à localização do agente desaparecido durante um suposto ataque pelos homens da Renamo no passado dia 5, no distrito de Murupula. João de Deus referiu que o facto do caso ter se registrado numa zona onde se localiza uma base da Renamo está a condicionar as investigações. Nós já estamos no terreno, diariamente equipas se deslocam para Murupula no sentido de poder encontrar mais detalhes sobre essa situação. O ato ocorreu numa zona onde há uma base, ou sempre existiu uma base da Renamo. Então, havendo base, pode acontecer que, certeza, não se pode penetrar de qualquer maneira. Então, é preciso que se faça um bom estudo, né, para começar, um bom estudo que determine como é que as forças policiais poderão se manobrar no terreno. Esperança. O trabalho que estamos a fazer visa exatamente chegarmos lá, termos a esperança ou de encontrá-lo em vida ou de interpretarmos qual é a situação real que terá acontecido com o nosso colega. De Deus indicou igualmente ter ocorrido no período em referência um crime de porte e tráfico de órgãos humanos registrado no distrito de Herati, de onde 3 indivíduos foram detidos. É mais aquela situação que temos a ver com indivíduos que vão violar túmulos porque pressupõe-se que devem tirar ossada para prática de ou superstição ou colocar à venda e por aí. Então, contra esta situação,
foram detidas essas 3 pessoas e uma encontra-se ainda foragida. E estes foram interpelados em movimento. Não se pode dizer que estavam ou tenham tirado, portanto, num determinado ponto. Estavam a ser transportados e houve uma informação rápida e a polícia, quando se fez ao local, conseguiu deter, portanto, uma pasta onde continha os ossos a serem transportados. Refere-se que, ao todo, a província registrou durante a semana finda 10 casos criminais e 6 acidentes de aviação que resultaram em igual número de óbitos. Desorganização na gestão do Conselho Empresarial da Zambésia força o adiamento das eleições daquele órgão até que as condições estejam reunidas para o efeito. O presidente da CTA lamentou o facto da lista composta por 3 candidatos, todos estes candidatos, neste caso, virem do ramo de empreitadas. Falando às câmeras da STV, moradores deste bairro, localizado no posto administrativo de Manona e Nacala, com sérios problemas de erosão e de acesso, disseram que o risco que as suas residências correm resulta das águas provenientes deste armazém pertencente a um grupo de empresários baseados a nível daquela cidade portuária. De acordo com residentes ora revoltosos, neste bairro a vida torna-se mais complicada durante o período chuvoso e tudo começou depois da conclusão das obras da construção do referido armazém e do parque que funciona mesmo ao lado. Nós, quando estamos a falar com ele, já não somos nada. Por isso estamos mesmo a pedir favor, grande favor, para nos ajudar neste bairro. Estamos cansados, nem motorizada não passa, nem carro, nada. Nós estamos só, crianças de montar no mercado, nada. Estão a cair nessa coisa aqui, nesses buracos aqui que ele montou mesmo. Todas as manilhas, olhou para nossas casas. Nós não temos casa aqui normal por causa dele. E eles sabem, este lado tem muita gente. E eles colocaram manilhas para poderem partirem casas de donos, então, para não ficar gente aqui como eles encostam. Esses moradores disseram, por outro lado, que já tentaram falar com o presidente do Conselho Municipal de Nacala, incluindo os empresários proprietários deste armazém, mas sem sucesso. Quando vamos falar com ele por respeito, ele anda a nos falar muitas coisas, falam que vocês são burros, não prestam. Nós como não temos força, somos pessoas pobres, não temos possibilidade de fazer isso aqui. Então, ficamos assim mesmo. É isso que saímos, fomos falar a esse paparruca, para arranjar formas, de maneira de como nos ajudar. Mas ele ainda não nos deu resposta. Quando nós falamos com ele que esse quintal não está bom, ele está a dizer que aqui eu não vejo pessoas. As pessoas estão lá a viver lá na cidade. E vocês que estão aqui fora não são pessoas que podem falar comigo. E um abraço vai ao telespectador mais atento que notou que houve uma troca de matéria. A esposa que acabamos de acompanhar dá conta de que moradores do bairro Manona e Nacala exigem a construção de valas de drenagem para minimizar os estragos causados pelas águas das chuvas que ameaçam destruir as suas residências erguidas numa zona de proteção ambiental e de difícil acesso. Continuamos a olhar para a informação e a esta altura vamos lançar um olhar ao mundo. Um dos principais candidatos da oposição às presidenciais no Uganda, marcadas para o dia 18 de fevereiro, Kizza Besigye, foi libertado hoje, horas depois de ter sido detido pela polícia, tanto quando este fazia campanha para as eleições. Kizza Besigye foi detido quando tentava entrar na capital com seguidores, numa marcha não autorizada pelo governo, segundo fontes policiais. O líder do Fórum para a Mudança Democrática insistiu que a realização da marcha foi comunicada previamente ao organismo eleitoral. Depois de ter sido libertado, este candidato pediu aos seus apoiantes que mantenham a calma e disse que vão continuar firmes e cumprirão com a lei. Após a detenção do opositor, o presidente Yoweri Museveni, no poder desde 1986, classificou o incidente como infeliz e assegurou ter pedido ao inspetor-geral da polícia que o libertasse para ele poder continuar com os seus comícios, mas apenas nos locais predefinidos.
Antigo médico pessoal de Museveni durante a Guerra Civil de 1980 a 1986, Besigye tornou-se chefe da oposição em 2001, tendo sido regularmente detido no âmbito das suas atividades políticas desde então. Foi também candidato nas presidenciais de 2001, 2006 e 2011. As campanhas para as eleições presidenciais do dia 18 de fevereiro em Uganda têm sido caracterizadas por confrontos entre a polícia e os apoiantes dos partidos de oposição. A Cuba e os Estados Unidos da América vão assinar esta terça-feira, já hoje, em Havana, na capital da Cuba, um acordo de aviação civil que permitirá ligar os dois países com voos diretos pela primeira vez em mais de 50 anos. Portanto, é mais um importante passo na normalização histórica das relações bilaterais. Os Estados Unidos da América e a Cuba assinaram hoje em Havana um acordo para que passem a existir 20 ligações aéreas diárias para Havana e outras 10 para os restantes 9 aeroportos mais pequenos da ilha. Segundo a imprensa norte-americana, será a primeira vez em mais de 50 anos que a aviação comercial irá ligar Cuba a diversas cidades do território norte-americano. A medida está inserida no reatamento de relações diplomáticas entre os dois países, anunciado no ano passado por Barack Obama, englobando o abrandamento de restrições no capítulo das viagens e no setor do comércio. Companhias aéreas planeiam abrir rotas para a ilha até o final deste ano, de acordo com a agência Bloomberg. Bashar al-Assad diz que não há condições para aplicar o cessar-fogo proposto pelas grandes potências para a Síria. Bashar al-Assad considera que não há espaço para cessar fogo na Síria. Assad falava em Damasco, onde também considerou difícil de imaginar a implementação de uma trégua que deve, em teoria, entrar em vigor até o fim desta semana. O presidente sírio aproveitou também a ocasião para retirar importância e ameaça da Turquia e da Arábia Saudita de avançarem com uma incursão militar na Síria. Assad considera que eles estão simplesmente a seguir ordens. O seu papel atual é tentar chantageá-lo. As declarações de Assad coincidiram com a visita surpresa a Damasco do enviado especial à ONU para a Síria, Stefan de Mistura, que deverá reunir-se esta terça-feira com o chefe da diplomacia síria para tentar resgatar o esforço de paz no meio de uma nova espiral de violência. De volta ao país e com o desporto, o Ferroviário e Liga Desportiva protagonizam um dos jogos mais aguardados da segunda jornada da Taça de Honra a nível da cidade de Maputo. A partida terá lugar esta quarta-feira, portanto amanhã pelas 14 horas, no campo do Costa do Sol, na cidade de Maputo. É a reedição do jogo da Supertaça, realizada há cerca de 10 dias no Estádio Nacional do Zimpito. Depois da vitória do Ferroviário de Maputo nessa partida, a Liga Desportiva quererá vingar-se e mostrar que a pré-época trouxe algumas vantagens aos seus jogadores. É um reencontro com todos os condimentos de um derby da capital que começa muito cedo a ser habitual. Por um lado, estão os campeões nacionais que realizaram 8 jogos de controle, tendo vencido 5, perdido 1 e empatado 2, o último dos quais diante do Costa do Sol no sábado passado para a primeira jornada da Taça de Honra. Já a Liga Desportiva não teve pré-época, tendo averbado nos últimos 2 jogos igual número de derrotas diante do seu adversário desta quarta-feira e frente ao Machaquén para a primeira jornada desta prova. Mas nada que tira argumentos para um grande jogo que se espera entre estes dois contendores que vão realizar o primeiro jogo do dia quando forem 14 horas. Na partida do fundo, 2 eternos rivais defrontam-se. Trata-se do Desportivo e Costa do Sol, num jogo que vai marcar a estreia da turma de Osaras Mamed nesta prova, depois de ter ficado de fora na primeira jornada. Aliás, os alvinegros ainda vão realizar a primeira jornada com Estrela Vermelha, mas no próximo sábado. Já o Costa do Sol empatou-se em abertura de contagem no fim de semana diante do Ferroviário de Maputo. Estas duas equipas tiveram sortes diferentes no último Moçambola. Os canarinhos perderam o título na última jornada e o Desportivo só conseguiu garantir a manutenção também na última jornada. Este jogo inicia às 16 horas.
A Vodacom procedeu à entrega de um cheque de 75 mil meticais, 250 livros e 5 computadores à Escola Secundária de Lhangene, a segunda colocada nas Olimpíadas Académicas da 4ª edição do Vodacom Turma Tudo Bom. Numa cerimónia descontraída e breve, que contou com a presença da diretora, dos alunos, professores e representantes dos encarregados de educação da Escola Secundária de Lhangene e do Ministério da Educação, a empresa de telefonia móvel Vodacom entregou esta terça-feira o cheque de 75 mil meticais, 250 livros e 5 computadores, prêmios conquistados na última edição do concurso Vodacom Turma Tudo Bom, na categoria de Olimpíadas Académicas. A Vodacom espera que os prêmios oficialmente entregues contribuam para o aprendizado dos alunos da escola. Temos que estudar, não é? Então, o nosso recado é esse, é deixar com vocês material para que vocês possam usar durante o ano. Esperamos que façam um bom uso do equipamento. A diretora da Escola Secundária de Lhangene não escondeu a satisfação e reiterou que os materiais recebidos são uma mais-valia para a escola, uma vez que vão ajudar a apetrechar a biblioteca, que já há muito tempo se ressentia da falta de livros. Com este prémio, cabe a todos nós a tarefa de utilizar cuidadosamente este bem intelectual e científico para que as gerações vindouras também possam se beneficiar do mesmo. Gerson, um dos alunos que representou a escola no concurso, disse estar satisfeito e espera que este ano os colegas que participarem conquistem o primeiro lugar. É muito bom, uma vez que nós conseguimos sobrelevar aquilo que é o ensino da nossa escola. Eu não vou participar, mas acredito que alunos dessa escola vão seguir aquilo que foi o nosso exemplo e acredito que vão conseguir arrecadar para nós. O Vodacom Turma Tudo Bom alia a educação e a cultura e conta com a participação de escolas secundárias de todo o país. O concurso resulta de uma parceria entre a Vodacom, o Grupo Soico e o Ministério da Educação. No ano passado, realizou-se a 4ª edição e já se equaciona a 5ª. No ar, noite informativa, edição de terça-feira, segundo dia útil da semana, cerca de 5 mil moçambicanos são refugiados no Malawi, segundo o levantamento do governo moçambicano. Além da tensão política